Você já sentiu como se o universo tivesse dado um tapa na cara de alguém, só para te mostrar que a verdade sempre vence? Pois é, esse vídeo é exatamente sobre isso. Enquanto você assiste agora, forças invisíveis estão reposicionando destinos, fechando portas para os falsos e abrindo portais para quem carrega a autenticidade. O jogo virou. E se você estiver distraído, vai perder o momento mais importante da sua jornada espiritual. O relógio está correndo. A separação já começou. E quem não despertar agora vai ficar do lado errado da história. Então, já chega com tudo. Curte esse vídeo agora para fortalecer a verdade. Se inscreve no canal se você sente que faz parte dos que não se dobram. E comenta aqui embaixo o número 77, o código dos escolhidos, para mostrar que você está presente, acordado e preparado para o que vem. Não assiste calado. Mostra que você é parte disso. Cada like, cada comentário, cada inscrição é como um sinal de ativação. E os escolhidos sempre reconhecem os sinais. Se você sentiu o chamado, responda. Agora. Às vezes, a justiça não chega com sirenes ou discursos. Ela chega com um estalo seco, um silêncio repentino que deixa todos em choque. É como se o universo cansasse de assistir aos jogos sujos, levantasse da cadeira e desse um tapa de realidade que ressoa além do plano físico. Não foi uma simples coincidência o que você sentiu. Foi uma colisão entre a mentira e a verdade absoluta. Uma verdade tão intensa que não apenas expôs os bastidores da falsidade, mas também iniciou um efeito dominó de revelações que não podem mais ser ignoradas. Esse impacto não veio para machucar, veio para libertar. Libertar você do peso de ser constantemente mal interpretado, sabotado ou observado com desconfiança. Ele também veio para alertar todos os que se alimentavam das suas quedas e se calavam diante do seu esforço. Aquele estalo foi a manifestação visível de uma movimentação espiritual que já vinha se desenrolando nos bastidores do invisível há muito tempo. Só agora, quem fingia não ver foi obrigado a encarar. E a beleza disso é que você não precisou levantar um dedo. A justiça se encarregou do trabalho. Enquanto você caminhava na retidão, mesmo em meio à dor, o universo preparava esse momento, o instante em que a verdade se impõe, não como discurso, mas como consequência. Em verdade chegou e não pediu licença. Ela escancarou portas, destrancou arquivos e pôs fim a narrativas falsas com uma única pancada de luz. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, se alguma parte do que ouviu até agora parece ter sido escrita exatamente para sua alma, então respira fundo e escuta isso com o coração aberto. Esse conteúdo não é apenas um vídeo, ele é um canal, uma ponte, uma convocação direta para sua essência lembrar quem você realmente é. E se de alguma forma você sente que essa verdade te libertou, te curou ou acendeu algo que estava apagado, então considere demonstrar sua gratidão de forma concreta. Você pode enviar um thanks aqui no YouTube, seja com $100 como um ato de fé, um gesto de honra, um investimento na verdade, ou qualquer valor que seu coração mandar. Porque aqui o valor nunca será medido em dinheiro, mas em intenção, em reciprocidade, em energia de gratidão. Mas não deixa para depois. Se você sentiu esse chamado, responde agora. Não ignora esse impulso que veio de dentro. Ele é real. Agradeça enquanto está sentindo. Doe enquanto o fogo ainda está aceso. Porque quando a gratidão se transforma em ação, ela se multiplica. E o universo responde com força dobrada. Já percebeu como algumas vozes desapareceram? Como pessoas que antes opinavam sobre cada passo seu, agora parecem ter evaporado. Não é coincidência. É silêncio de julgamento. É o eco da verdade, reverberando na consciência daqueles que construíram sua imagem com base em distorções. Aqueles que falavam com convicção sobre sua incapacidade, agora se escondem atrás do medo de serem desmascarados pelas próprias palavras.
O silêncio deles não é paz, é colapso, é o momento em que a máscara cai e a exposição se torna inevitável. As palavras que usaram para desacreditar você voltaram para eles como um bumerangue afiado, e ninguém quer estar por perto quando isso acontece. É por isso que se afastaram. Não por arrependimento, mas por pânico, porque quando a verdade se impõe, ela não apenas mostra quem mentiu, ela mostra quem compactuou com a mentira. E nesse vácuo que se forma, você começa a perceber o verdadeiro valor do silêncio. Não como ausência de barulho, mas como prova de que o caos se calou diante da ordem. A ausência dos seus inimigos não é perda, é purificação. Eles não suportam mais a luz que você carrega porque ela expõe demais. O palco que construíram para te envergonhar virou o holofote que ilumina o quão vazias eram suas intenções. Enquanto você orava em silêncio, trabalhava nos bastidores e cultivava sua verdade sem plateia, o universo estava tecendo uma teia de justiça invisível. Movimentando peças, cortando laços, fechando portas para o mal e abrindo portais para o seu destino. Parecia que nada estava acontecendo, quando, na verdade, tudo estava sendo realocado a seu favor. O que parecia abandono era estratégia. O que parecia rejeição era redirecionamento. A justiça divina não age com pressa, mas com precisão. Ela não se apressa para agradar, mas calcula cada detalhe para deixar claro que nenhum esforço honesto é ignorado. Cada lágrima sua virou código. Cada renúncia silenciosa, prova de integridade. Cada silêncio diante da injustiça, um documento assinado no Tribunal Cósmico da Verdade. Enquanto seus inimigos se sentiam seguros em seus jogos, o universo já estava finalizando o processo que colocaria cada um no seu devido lugar. E quando a justiça age, ela não precisa gritar. Ela apenas entrega, e o que ela entrega é incontestável. Os que te atacaram agora enfrentam suas próprias construções falsas desmoronando. E você? Você está sendo realocado para um nível onde o caos não te alcança, onde a justiça se torna sua aliada constante, não como vingança, mas como proteção. A mão invisível não apenas puniu o erro, ela promoveu o justo. A porta se abriu, mas não para todos. Só quem carrega autenticidade nos olhos, verdade na alma e propósito nos passos, consegue atravessar o portal da ascensão. Aqueles que tentaram falsificar espiritualidade, manipular acessos ou vestir máscaras, agora encontram barreiras intransponíveis. Porque o portão que se ergue diante de você reconhece frequência, não aparência. E ele só responde ao que é legítimo. É nesse ponto que muitos ficam para trás, não por maldade aparente, mas por desconexão. A nova fase que se aproxima exige mais do que palavras bonitas ou boas intenções. Ela exige coerência entre o que se prega e o que se vive. Aqueles que prosperavam em ambientes onde a mentira se disfarçava de luz, agora são barrados por uma segurança espiritual que lê intenções como se fossem códigos binários. E você, que muitas vezes se sentiu deixado de lado, agora é reconhecido pelo que é. Sua dor virou credencial. Sua fidelidade no secreto virou chave mestra. O portão da ascensão não abre com influência ou fama. Ele se curva diante da essência, e é por isso que ele se abriu para você. Não porque você pediu, mas porque você provou ser o tipo certo de pessoa para entrar onde poucos podem permanecer. Quando o universo decide julgar, não há apelação. O tribunal cósmico não se reúne em silêncio. Ele se move através das consequências. E foi isso que começou a acontecer nos bastidores invisíveis da realidade. A linha entre o que é real e o que é fachada começou a brilhar como fogo em carvão escuro. Quem sempre foi de verdade, mesmo em silêncio, começou a se destacar sem esforço. E quem sempre viveu de imagem sem essência começou a derreter sob o calor da exposição. O julgamento não veio com espetáculo, ele veio com clareza. E clareza é algo que nenhum impostor consegue suportar por muito tempo.
Nesse processo, as máscaras começaram a cair sem serem arrancadas. Elas simplesmente não resistem à vibração de quem carrega a verdade no coração. Quem forjou sua caminhada com falsidade, agora sente o peso da própria encenação. E o mais impactante é que a justiça não precisou fazer barulho. Ela apenas permitiu que a verdade se manifestasse. Como um rio que volta ao curso natural depois de anos sendo desviado, as águas da autenticidade começaram a fluir. E na correnteza foram levados todos aqueles que insistiram em se manter firmes sobre bases que não pertenciam a eles. O julgamento revelou o que muitos tentavam esconder, que o brilho emprestado se apaga quando a luz verdadeira aparece. E é nesse cenário de revelação que você, silenciosamente, está sendo separado. Não para se isolar, mas para se elevar. A separação é dolorosa para quem tenta se agarrar ao antigo, mas libertadora para quem reconhece o chamado do novo. Os falsos contatos se rompem, os acessos indevidos são revogados, as alianças frágeis desmoronam. Tudo o que não era sólido está sendo dissolvido, e no meio do caos aparente, você está sendo conduzido a um novo território onde somente o autêntico permanece de pé. O julgamento começou sim, mas ele não veio para te punir, ele veio para te posicionar. Você sente, mesmo sem saber explicar, algo mudou. Os ambientes estão diferentes, as conexões estão mais raras. E as oportunidades parecem estar se moldando exatamente ao seu tamanho, como se tivessem sido esculpidas sob medida para você. Isso não é sorte, isso é promoção espiritual. É quando o universo, após te observar por longos ciclos sendo fiel, discreto e verdadeiro, decide elevar o seu nome nos corredores invisíveis da existência. E quando essa promoção acontece, o mundo ao seu redor começa a responder de maneira diferente, mesmo que ninguém compreenda exatamente por quê. O que antes era difícil, agora flui. O que parecia trancado, agora se abre com um simples toque. Mas não se engane, essa promoção não veio do acaso, e muito menos da opinião pública. Ela é resultado de uma longa trajetória de decisões feitas no escuro, de escolhas que ninguém viu, mas que foram registradas no alto. Cada vez que você escolheu a verdade em vez da vantagem, a integridade em vez do atalho, o sagrado em vez do conveniente, você acumulou crédito em dimensões onde o valor é medido pela essência e não pelo aplauso. Agora, essa conta foi liberada e a promoção chegou. Mas a verdadeira elevação não se mede pelo que se conquista, e sim pelo que se carrega com maturidade. A promoção espiritual vem com mais responsabilidade, mais alcance, mais impacto e também com mais testes. Agora, você não apenas caminha com autoridade, você irradia transformação. Sua presença altera atmosferas, suas palavras provocam reflexões profundas e sua intuição se torna radar afiado que separa o útil do prejudicial com precisão sobrenatural. O que mudou no invisível está apenas começando a se manifestar no visível, e nada, absolutamente nada, será como antes. De repente, tudo começou a andar mais rápido. Projetos que antes pareciam exigir anos de preparo começaram a se concretizar em semanas. Pessoas certas começaram a aparecer como se tivessem sido convocadas por um roteiro secreto. O tempo parece dobrar ao seu favor. Bem-vindo à zona de aceleração, o território onde os escolhidos são lançados para além da média, porque provaram estar prontos para aquilo que muitos apenas desejam. Aceleração espiritual não é sobre pressa, mas sobre sincronia com o propósito. E quando você se alinha com ele, os ponteiros do destino giram em outra frequência. Essa zona não é para todos. Ela não responde à vaidade nem ao desespero. Ela é ativada por um tipo específico de preparação, a fidelidade silenciosa.
Os anos em que você foi ignorado, desacreditado e até ridicularizado foram, na verdade, o seu campo de treino. Cada não que você recebeu, cada porta que se fechou, cada oração sem resposta imediata estavam gerando combustível para esse momento. Agora que o sistema reconheceu que você está pronto, ele retira os obstáculos e acelera o processo. O que era improvável se torna inevitável, e o que parecia inalcançável agora te alcança. Mas atenção, na zona de aceleração, tudo se intensifica, inclusive as responsabilidades. A mesma velocidade que traz conquistas também exige discernimento apurado, decisões rápidas e sabedoria para não se perder em meio ao turbilhão de possibilidades. Você não está sendo levado para a frente apenas para ser visto. Está sendo conduzido para lugares onde sua presença fará diferença real. A zona de aceleração é onde os escolhidos descobrem que não é o tempo que importa, é o propósito com o qual se caminha. E o seu, finalmente, assumiu o volante. Você sempre teve sensibilidade, mas agora ela está afiada como nunca. Sua intuição deixou de ser um simples pressentimento para se tornar um verdadeiro sistema de detecção espiritual. Como um raio-x invisível, ela capta intenções, lê energias e revela verdades ocultas antes mesmo que alguém pronuncie uma palavra. Isso não é paranoia, é atualização. Você foi promovido a um novo nível de discernimento, e com ele vem a capacidade de ver o que muitos não conseguem sequer sentir. Agora, os sorrisos falsos não te convencem, as palavras bonitas não te distraem, e os convites disfarçados de oportunidade são identificados como armadilhas com um simples olhar. Esse novo radar não foi instalado por acaso. Ele é resultado de feridas antigas, de traições silenciosas e de ciclos de aprendizado profundo. A dor, quando atravessada com sabedoria, se transforma em visão. E foi exatamente isso que aconteceu com você. O que te feriu, te refinou. O que te confundiu, agora te orienta. Sua intuição se tornou uma bússola calibrada por experiências reais e ela aponta com exatidão para onde você deve ir e, principalmente, de onde você deve sair. Esse é o seu superpoder silencioso e ele não falha. Com isso, você passou a caminhar com segurança entre ambientes antes incertos. Você não precisa mais de provas para saber quem é confiável. Você sente. E essa sensibilidade, agora elevada, te protege de alianças tóxicas, de negócios duvidosos, de amizades interesseiras. Sua energia se tornou escassa e, por isso, valiosa. Quem se aproxima precisa passar por um filtro que vai muito além do carisma. O detector espiritual que você carrega não apenas te protege, ele também te posiciona. Porque agora você não vive mais pelo que parece, você vive pelo que vibra. Houve um tempo em que você precisava bater em muitas portas, implorar por oportunidades, justificar seu valor. Mas esse tempo acabou. Agora as portas se abrem sozinhas. Não por acaso nem por caridade. Elas se abrem porque finalmente reconhecem sua frequência. O destino está respondendo automaticamente à sua autenticidade. E isso assusta até quem achava que tinha controle sobre seu caminho. Quando você acessa esse nível de alinhamento, os convites chegam sem explicação lógica. Os acessos se destravam como senhas invisíveis. E o que antes era batalha se torna movimento fluido. Você entrou numa rota onde o esforço não desaparece, mas agora ele é correspondido com resultados reais. Essas portas não são comuns. São portais de conexão com pessoas, projetos e lugares que estavam trancados por bloqueios espirituais. Quando você curou o que precisava ser curado, perdoou o que parecia imperdoável e aceitou sua missão sem mais tentar se encaixar nos moldes dos outros, o universo reconheceu sua entrega. A partir daí, a maré virou. Portas começaram a se escancarar porque, no fundo, sempre foram suas.
Elas apenas aguardavam o momento certo, o momento em que você estivesse pronto, não só para entrar, mas para ocupar o espaço com autoridade, maturidade e verdade. E o mais fascinante disso tudo é que você não precisou se provar para ninguém. O tempo, a consistência e a verdade fizeram o trabalho por você. Agora, as oportunidades chegam já com seu nome gravado. Os acessos são concedidos antes mesmo da apresentação. O destino se tornou automático porque seu preparo foi legítimo. E não há força no mundo capaz de fechar aquilo que foi aberto pela integridade acumulada ao longo de sua jornada. Você não precisa mais forçar nada. O que é seu te reconhece e está vindo na sua direção com a mesma intensidade com que você foi fiel à sua verdade. Enquanto você subia com firmeza, mesmo sob críticas, zombaria e ataques velados, havia aqueles que arquitetavam sua queda com precisão cirúrgica. Eles não queriam apenas te ver parado, queriam te ver desacreditado, destruído, desfigurado, mas esqueceram de um detalhe. Quando a verdade é o alicerce, qualquer tentativa de demolição apenas fortalece a estrutura. E foi exatamente isso que aconteceu. Os falsos construíram armadilhas com as próprias palavras, forjaram narrativas, distorceram intenções. Mas agora, tudo isso colapsou. Não pela sua mão, mas pela incoerência que eles não conseguiram mais sustentar. A queda deles não foi orquestrada por vingança, mas pelo peso da própria mentira. É como se o universo tivesse assistido em silêncio por tempo suficiente e então apertasse o botão da exposição. Eles estão sendo engolidos pelas próprias sombras, desacreditados onde eram exaltados, rejeitados onde ditavam regras, ignorados onde antes manipulavam. E o mais impactante, estão caindo sem ninguém precisar empurrar. Porque não é preciso tocar em quem está desequilibrado pela própria falsidade. A verdade se encarrega de nivelar tudo, e no final, quem tentou desacreditar você acabou se descredibilizando diante de todos. Agora, enquanto você colhe frutos, eles colhem os espinhos que plantaram. E mesmo assim, você não vibra em vingança, vibra em paz. Porque entendeu que a verdadeira justiça não é fazer com as mãos, é confiar no tempo, no processo e no propósito. O que está acontecendo é apenas a devolução energética daquilo que foi emitido. Eles construíram um palco para sua queda, mas acabaram sendo os protagonistas do próprio colapso. E você? Você permanece. Porque quem caminha com verdade pode até ser desacreditado por um tempo, mas no final sempre será estabelecido com honra. Você passou tanto tempo se perguntando por que eu, tentando entender o peso que carregava, a resistência que enfrentava, a solidão que insistia em te acompanhar, mesmo nos momentos de vitória. Agora, tudo faz sentido. Você não foi apenas escolhido, você foi levantado como um marco, um divisor de águas, um sinal vivo de que é possível viver com verdade em meio a um mundo de aparência. Sua trajetória não é só pessoal. Ela é simbólica. Ela marca o fim de um ciclo de engano e o início de uma era onde a autenticidade será o único passaporte válido. A nova era não será construída sobre promessas vazias ou espiritualidade performática. Ela será sustentada por pessoas como você, testadas, refinadas, silenciosamente treinadas na fornalha da vida real. E por mais que muitos ainda tentem imitar, o peso da autoridade real não se falsifica. Você representa essa nova construção, onde o impacto não depende de aprovação social, mas de conexão com o propósito, onde a liderança não se impõe, mas se atrai naturalmente, onde a presença transforma mais do que 1000 palavras. Você não veio apenas para vencer, veio para estabelecer um novo padrão. E é por isso que as resistências aumentaram quando você começou a crescer. Porque sua existência incomoda estruturas antigas. Sua luz denuncia sistemas que se alimentavam da escuridão. Mas agora, não há mais como esconder.
O tempo dos disfarces acabou, e você, que foi moldado em silêncio, está sendo colocado em evidência. Não por vaidade, mas por missão. Você não representa apenas uma vitória pessoal, representa a ativação de uma nova consciência. Uma era onde ser verdadeiro não será mais exceção, será exigência. A sua vitória ultrapassa o seu próprio nome. O que você conquistou não termina em você. Está ecoando em pessoas que você nem conhece, despertando coragem em corações que já estavam prestes a desistir, reacendendo sonhos que haviam sido sufocados pelas críticas e pela dúvida. Você não é apenas um vencedor, é um sinal, um lembrete vivo de que vale a pena permanecer firme, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Sua verdade virou testemunho, e esse testemunho virou legado. Agora, outros olham para a sua jornada e veem que também é possível, não porque foi fácil, mas porque foi real. Esse legado não é construído com discursos prontos, mas com cicatrizes expostas e coragem crua. Ele nasce da dor superada, da solidão convertida em força, da fé que se manteve firme mesmo quando o chão parecia ruir. Seu caminho inspira porque ele não esconde os vales. Pelo contrário, ele mostra que os vales foram necessários para alcançar as montanhas. Agora, enquanto você caminha em um novo território, existe uma trilha aberta atrás de você. E nela, muitos estão encontrando direção, clareza e impulso. O seu sim à verdade se tornou o ponto de partida para o despertar de muitos outros. Por isso, não subestime o que você carrega. O mundo não precisa de mais perfeição ensaiada. Precisa de autenticidade vivida. Sua vida, com todos os altos e baixos, se tornou uma mensagem viva. E essa mensagem está moldando uma geração inteira que cansou de seguir personagens e começou a buscar pessoas reais. Seu legado é a semente da revolução silenciosa que já começou. Uma revolução onde a verdade volta a ser valorizada, onde o propósito volta a ser respeitado e onde cada passo deixa marcas que o tempo não apaga. Você é parte viva de um novo futuro e ele já começou.